Um grande abraço para você que está ligado aqui na Gol. O assunto é a Copa São Paulo de Futebol Júnior. Reta final da primeira fase, já sabendo aí os resultados da terceira rodada, dia 8 e dia 9. Na segunda-feira, a Portuguesa venceu o Sparta do Tocantins por 3-0, mas não adiantou porque o Catanduva venceu o Atlético Paranaense por 2-1 e garantiu não só a vaga, como o primeiro lugar do grupo 2 disputado em Catanduva. O Tiradentes venceu o Rio Claro por 2-1, aí já pelo grupo 5, ainda na segunda-feira, e o Botafogo venceu o Francana por 1-0. Tiradentes e Botafogo se classificaram. Botafogo, aliás, terminando 100% nessa chave 5. Pelo grupo 8, o Gama venceu o Rondoniense no confronto direto por 1-0 e garantiu vaga no mata-mata. Assim como o Ceará, que bateu o Lemense 3-0, o Ceará terminou o grupo 8 na primeira colocação e com 100% de aproveitamento. Já nessa terça-feira, a Ponte Preta empatou com o Atlético Gloriense em 2-2 e garantiu vaga no mata-mata. No grupo 1, que é disputado em Tanabi, o time anfitrião venceu o Vila Nova por 2-1 no confronto direto dessa chave e garantiu vaga na próxima fase. O Coimbra de Minas Gerais, grande sensação aí da primeira fase, bateu o Sampaio Corrêa por 4-0 no grupo 3 e está classificado em primeiro lugar do grupo. O Mirassol também se classificou nessa chave, empatando com o ABC em 1-1 já na noite de terça-feira. Ainda na terça-feira, o Figueirense venceu o Serra Branca por 2-0, confronto direto dessa chave 4 e se classificou. O Grêmio meteu 6-2 no Inter de Bebedouro e tem até aqui a melhor campanha da Copinha. Pelo grupo 6, Jacuipense e Novo Horizontino empataram por 1-1. Novo Horizontino avançou com um gol aos 50 minutos do segundo tempo, estava sendo eliminado. E teve esse gol salvador no finzinho. O Jacuipense estava classificando, né? A Chape meteu 2-1 no Comercial e se garantiu com o primeiro lugar do grupo 6, que é disputado na cidade de Cravinhos. Na Fonte Luminosa, o Porto Vitória venceu o Carajás por 2-1 na despedida das duas equipes. A Ferroviária bateu o São Paulo por 2-1. Ferroviária classificada em primeiro lugar. São Paulo passa em segundo. No grupo 9, o Guarani venceu o Operário por 3-0 num duelo direto de 6 pontos aí para ver quem ia classificar e deu Guarani avançando para a próxima fase. Aliás, devemos ter Guarani e Corinthians aí, um grande jogo logo no primeiro mata-mata. Atlético Goianiense 3-0 no Tupão. O Atlético passou com 100% de aproveitamento, grande trajetória do Dragão. No Bento de Abreu, talvez a grande surpresa aí do dia, o Ji-Paraná bateu o Bangu por 2-0, o Bangu estava com a classificação na mão e agora fica na expectativa do resultado entre Corinthians e Marília. O Marília só precisa do empate para classificar. Pelo grupo 11, o CRB bateu o Castanhal por 4-2 e avançou ao mata-mata. O Fortaleza terminou com 100% de aproveitamento, também está classificado. Pelo grupo 12, em Jaú, né? O Velo Clube bateu o Santa Cruz por 4-0 na despedida das duas equipes e o 15 Jaú venceu o Inter, vencendo a disputa aí pelo primeiro lugar do grupo 2-1. Pelo grupo 13, o Lagarto bateu o São Raimundo por 2-1. Estava perto de se classificar, dependia do Fluminense, mas o Flu perdeu para o São Carlense, que classificou vencendo por 2-1. Pelo grupo 14, o Ituano avançou batendo o Atlético Cearense 2-1 e o Criciúma termina com 100% de aproveitamento. No grupo 14, bateu o Itapirense em Itapira 4-3. No grupo 25, a Portuguesa Santista venceu o Conquista 3-2, acabando com as chances do adversário de se classificar, e Juventude e São Bernardo entraram classificados com a goleada aí do Juventude por 4-1. E no grupo 32, o Retrô venceu o São Caetano por 3-1 e o Avaí garantiu sua classificação também com 100% de aproveitamento por 1-0. Vamos aos resultados grupo a grupo, resultados e classificação. Ponte Preta 2-2 com o Atlético Gloriense e o Tanabi conquistou a vaga vencendo o Vila por 2-1. Tanabi e Ponte Preta classificados para o mata-mata no grupo 1. Terceira rodada e última, né? Já decisiva, Tanabi e Ponte avançando. No grupo 2, a Portuguesa até venceu, mas o Catanduva também ganhou e avançou, inclusive com o primeiro lugar da chave, ultrapassando o Atlético na última rodada. Catanduva e Furacão vão para o mata-mata. No grupo 3, Coimbra 4-0 garantiu o primeiro lugar do grupo. O Mirassol passou com um empate contra o ABC. Coimbra e Mirassol vão para a próxima fase de mata-mata, são os dois classificados do grupo de Bálsamo. No grupo 4, o Figueirense venceu o Serra Branca no confronto direto e garantiu vaga. E o Grêmio, 3 jogos, 3 vitórias, 3 goleadas, 18 gols marcados, melhor campanha disparado da Copinha até aqui, 100% de aproveitamento, Grêmio e Figueira avançam. Grupo 5 deu Tiradentes e Botafogo. Botafogo 100% de aproveitamento também. 9 pontos, Tiradentes terminou com 6. São os dois times aí do grupo de Franca. O time anfitrião Francana acabou eliminado.
Grupo 6 de Cravinhos deu Chape em primeiro lugar do grupo com a vitória em cima do Comercial. O Novo Horizontino empatou no finalzinho contra a Jacuipense aos 50 do segundo tempo e conseguiu a vaga graças a esse empate. Chape e Novo Horizontino no mata-mata. Grupo 7 de Araraquara, a Ferroviária garantiu o primeiro lugar do grupo, ganhando o São Paulo por 2-1. Os dois já estavam classificados e o Porto Vitória venceu o Carajás só para se despedir. Então, Ferroviária e Tricolor no mata-mata. Os representantes do grupo de Araraquara na próxima fase. Grupo 8 deu Ceará e deu Gama também. Os dois avançaram. Ceará com 9 pontos, mais um time 100%, e o Gama avançando com a segunda vaga. Esse foi o grupo de Leme. O grupo de Tupã, o grupo 9, deu Guarani e Atlético Goianiense. O Guarani estava num confronto direto contra o Operário e conseguiu fazer 3-0 para garantir a vaga, e o Atlético terminou com 100% de aproveitamento. Grupo 10 de Marília, ainda em definição. A gente está na expectativa do resultado entre Marília e Corinthians, que já está rolando. Está 0-0 aí até o primeiro tempo. O Bangu perdeu grande oportunidade de praticamente garantir a vaga no seu jogo e agora está na dependência do jogo Corinthians e Marília. Grupo 11, CRB e Fortaleza avançaram. Fortaleza com 100% de aproveitamento ganhou de todos os adversários, mais uma vitória dessa vez para cima do Vossen. E o CRB bateu o Castanhal e garantiu classificação. Grupo 12 deu 15 de Jaú e Internacional, os dois inclusive se enfrentaram para decidir o primeiro lugar e deu 15 de Jaú, o time anfitrião, passando no primeiro lugar. O Inter termina em segundo com 6 pontos. Grupo 13, o Lagarto até venceu o São Raimundo, ia ficando com a vaga, mas estava dependendo do Fluke e acabou perdendo. Então o São Carlense avança com 5 pontos, o Fluke já estava garantindo em primeiro, colocou o time em reserva, perdeu o jogo, mas continua na mesma posição. Grupo 14 passaram Criciúma e Ituano. O Criciúma venceu todos os jogos, mais um 100% de aproveitamento. O Ituano conseguindo aí a segunda vaga na vitória contra o Atlético Cearense. Criciúma e Ituano no mata-mata. Agora vamos para os grupos que terão jogos ainda pela terceira rodada. O grupo 15 com Capital em Vinhema e Comercial de Tietê contra América Mineiro, jogos nessa quarta-feira. Ainda na tarde de quarta-feira, teremos aí a resolução do grupo 16, o Desportivo Brasil está perto de se classificar, mas ainda não é matemático, né? Teremos aí Rio Branco contra Capivariano, Desportivo Brasil contra Santa Cruz na tarde de quarta-feira. Grupo 17, grupo de salto, o Esfera é o único classificado, ele vai enfrentar o América de Natal, que ainda tem chance, ainda luta por classificação, mas vai precisar dar uma secada aí no Botafogo de Ribeirão Preto, que enfrenta o Fast Clube um pouco mais cedo. Grupo 18 é o grupo do Atlético Mineiro, tem uma disputa de vaga aí, o Atlético ainda não está classificado matematicamente, mas o saldo é tão maior do que os demais que certamente ele vai passar, na prática ele está classificado, mas tem uma disputa aí entre SK Brasil e Floresta pela segunda vaga. Grupo 19, terceira rodada aí, São José contra São Bento, Audax contra Flamengo, jogos na quinta-feira. O Flamengo lidera com 6 pontos, mas não está classificado matematicamente ainda não. Grupo 20, grupo mais equilibrado da Copa São Paulo, Trindade, Náutico, 15 de Piracicaba e Xarjá, todos com 3 pontos ganhos, diferença entre eles aí em saldo de gols, e no caso do Náutico e do 15, tem até um empate entre eles. Terceira rodada sendo disputada na quinta-feira. Na quarta-feira, grupo 21 de Guaratinguetá, tem Joinville e Red Bull Bragantino, Guaratinguetá contra Bahia, o Bragantino já está classificado para o mata-mata, disputa aí entre Guaratinguetá, Bahia e Joinville. Jogos na quarta-feira. Jogos na quarta-feira também do grupo 22 de Taubaté, tem Patriotas contra Inter de Limeira, Taubaté contra Cuiabá. O Cuiabá é o único classificado dessa chave, temos uma disputa aí entre Taubaté e Inter de Limeira, a vantagem da Inter de Limeira que enfrenta o Patriotas. Aí. No grupo 23 de Itacoaquecetuba tem Cruzeiro e Santo André, também na quarta-feira. Na tarde de quarta, também Aster e Sport. Nesse grupo, Aster e Sport já estão classificados, a definição apenas para saber quem fica em primeiro e em segundo da chave. Grupo 24 de Barueri, mesma coisa, Palmeiras e Oeste vão duelar pelo primeiro lugar, União ABC e Queimadense ficaram para trás, já estão eliminados. Jogos também na quarta-feira na Arena Barueri.
Grupo 25 teve resolução hoje. Juventude e São Bernardo avançaram, o Conquista até tinha uma chance, mas acabou perdendo para a Portuguesa Santista. Então Juventude e São Bernardo se enfrentaram já classificados, inclusive Juventude terminando com 100% de aproveitamento. Grupo 26 de Diadema, jogos nessa quarta-feira, Remo e Nova Venécia, Água Santa contra Santos, Santos e Água Santa já estão classificados, só na expectativa aí pela definição de quem fica em primeiro e quem fica em segundo, Remo e Nova Venécia eliminados. Grupo 27 de Suzano, mesma coisa, Portuguesa e Madureira já classificados para o mata-mata, os dois vão definir o primeiro lugar da chave, tem também União Suzano contra Goiás ainda. Jogos na quarta-feira. Grupo 28, jogos também na quarta-feira, Capital contra Nova Mutum, duelo direto pela classificação, Capital precisando ganhar, Nova Mutum se empatar está classificado, tem também União Mogi contra o Cruzeiro, que não é líder dessa chave, está em segundo lugar. Jogos nessa quarta-feira em Mogi das Cruzes. Grupo 29, grupo de Guarulhos, tem Macapá e Potiguar, Flamengo e Vasco da Gama. Flamengo de Guarulhos, evidentemente, o Vasco não lidera essa chave e corre até algum risco nessa última rodada sim. Que a tendência é o Macapá vencer o Potiguar e chegar a 5 pontos. É aguardar para ver. Grupo 30. Picos contra CSA, Ibrachina contra Vitória. Tem uma disputa aí entre Vitória e CSA pela segunda vaga. O Ibrachina já está classificado. Grupo disputado no bairro da Moca. Grupo 31, disputado na rua Javari. Curitiba e Juventus já estão classificados. A definição para ver quem fica em primeiro. Essa definição na quinta-feira. Para a gente fechar com o grupo 32, disputado na capital paulista, o Retrô venceu o São Caetano de virada por 3-1 e garantiu classificação, eliminando o São Caetano e de quebra o Nacional também. O Avaí se garantiu com 100% de aproveitamento em primeiro lugar. Agora a gente vai para a segunda fase, analisando primeiro aqui a primeira chave, confrontos definidos. A gente vai ter Tanabi contra Atlético Paranaense, esses jogos já são certos de acontecer, Catanduva contra Ponte Preta. Ou seja, a gente pode ter aí uma terceira fase com Atlético e Ponte Preta, por exemplo. Chave abaixo, Coimbra contra Figueirense, Grêmio contra Mirassol. Imaginando mais para frente, a gente pode ter nas oitavas de final um Grêmio contra Atlético Paranaense, por exemplo. Mais abaixo, Botafogo contra Novo Horizontino, Chapecoense contra Tiradentes. A gente pode ter um Botafogo e Chape na terceira fase. E mais abaixo, Ferroviária contra Gama, Ceará contra São Paulo. A gente pode ter São Paulo contra Ferroviária ou Ceará contra Ferroviária, vai saber, né? E podemos ter aí nas oitavas de final, Botafogo contra Ferroviária, Botafogo contra São Paulo. Do outro lado, Atlético Goianiense contra o Bangu e Marília, quem ficar em segundo no grupo 10. Corinthians contra Guarani, confronto praticamente certo. Corinthians deve confirmar essa primeira vaga mesmo. Mais embaixo, a gente pode ter na próxima fase Corinthians e Atlético Goianiense. Mais abaixo a gente tem Fortaleza contra o Internacional, esse é um confronto certo também, 15 de Jaú contra CRB, Fluminense contra Ituano, Criciúma e São Carlense, e a gente fica na expectativa dos grupos 15 e 16 que vão ter jogos nessa quarta-feira para definição desses dois últimos chaveamentos aí. Esse foi o resumo da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Deixa o seu like aí, se inscreva no nosso canal e não deixe de participar por aqui. Um grande abraço para todo mundo. Valeu, turma!